Paz do Senhor, que Deus continue com a sua vida, continue te abençoando, continue te agraciando, continue derramando a presença dele sobre você. Eu sei que muitas famílias têm passado por provações, por lutas, mas nós cremos num Deus que é autoridade, que é poder. Precisamos ainda confiar nesse Deus, embora tudo pareça difícil, pareça triste, pareça que nada tenha acontecido de bom para você e família. Precisamos sim ainda depositar toda a nossa confiança em Deus. Nós temos um Deus que é bom, somos nós que somos pessoas más. E de repente queremos julgar Deus por alguma circunstância, que a culpa é minha, que a culpa é sua. Deus é onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece você, Ele conhece suas dores, conhece as suas lutas. Continue com Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu quero compartilhar um texto que se encontra em Gênesis capítulo 15. Nós vamos continuar algo que nós temos falado para a igreja nesses dias de quinta-feira. E hoje eu quero compartilhar um texto que disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras,
e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Que Deus conceda sabedoria na compreensão desse texto que nós acabamos de ler, no nome gracioso de Cristo Jesus. Se nós observarmos aqui, meus amados, nós temos falado bastante sobre a vida de Abrão. E nós somos sabedores que Deus tinha um propósito na vida de Abrão. Somos sabedores que lá no início, finalzinho do capítulo 11 e o capítulo 12 de Gênesis, Deus faz um chamado para Abrão. Muitos falam que ele é o chamado missionário de Abrão. Por que o chamado missionário de Abrão? Porque Deus tinha um propósito na vida de Abrão. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus sabia aonde Abrão deveria estar. E Deus convida Abrão a deixar a sua parentela, a sua família. Ele sai de Ur dos Caldeus, que era um lugar riquíssimo, um lugar belo, grandes cidades, lugar de grandes riquezas, terras vastas. E Abrão, então, segue a voz de Deus. Vai para o lugar que Deus tinha mostrado e iria mostrar para ele. Eu posso observar aqui fé. Abrão teve fé ao ponto de ouvir a voz de Deus e ir para onde Deus o chamou. E Abrão chegou. E capítulo 12, início conta então que Abrão chegou no lugar de destino, na terra de Canaã. E Abrão ali então ele ergueu altares ao nosso Deus. Ele prestou culto ao nosso Deus. É isso que eu e você precisamos fazermos, prestarmos culto ao nosso Deus. Porque Deus nos chama, Ele nos vocaciona, Ele nos coloca no lugar correto e nós precisamos cultuar o nosso Deus e acreditar nele. Nós vimos ainda no capítulo 12 que Abrão, ele ainda um pouco inexperiente com Deus, aquela terra houve fome, então ele deixou a terra da promessa e foi para o Egito. Porque segundo aqueles dias, o Egito parece que estava melhor do que a terra da promessa de Deus. E Abrão foi. E quando Abrão chegando lá, ele teve que mentir e pôr sua esposa para mentir. Porque Abrão não estava no lugar que Deus queria. E quando você não está no lugar que Deus quer, nós cometemos algo que não é da vontade de Deus. Fazemos aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Muitas vezes pecamos, erramos o alvo. E o alvo é Jesus Cristo, o alvo é Deus. E observamos aqui no capítulo 13 que Abrão então, ele volta novamente para o lugar da promessa. Ele faz um retorno ao mesmo lugar de origem, onde ele então prestou o primeiro culto a Deus na terra de Canaã. Então ele volta para esse lugar e faz então aquele culto ao Senhor, ergue um altar ao Senhor e ele abençoa aquele lugar e ele busca a bênção de Deus porque entende que Deus é o Senhor da bênção da sua vida. Nós vimos aqui no capítulo 13 que houve contendas entre pastores de gado de Abrão e de Ló. Porque os dois enriqueceram muito ali. Deus prosperou a vida deles. E eles foram abençoados. E naquele momento, naquela contenda, eles tiveram que tomar uma decisão. Porque havia brigas entre qual lugar ficar, qual lugar não ficar. E Abrão toma uma decisão muito sábia. E eu posso observar aqui que Abrão, ele experimentou Deus na sua vida. E eu posso observar Abrão então, novamente confiando em Deus, que Deus tinha um propósito na sua vida. O qual você precisa ter também essa confiança em Deus na sua vida. Embora tudo não pareça agradável, embora tudo pareça as portas fecharem para você e para sua família. E Abrão disse para Ló: Ló, você escolhe o lugar que você quer ir. E para onde você for, eu não irei. Vou para o outro lado. Porque não compete, nós somos familiares, não compete nós ficarmos em contendas. E o texto fala que Ló procurou os melhores lugares das campinas.
e foi para o rumo onde Sodoma e Gomorra estavam indo. E lembrando que Sodoma e Gomorra era um lugar bonito antes delas serem destruídas, mas é lugar de homens maus, de homens pecadores. E lá no capítulo 14, vai falar que houve então uma guerra de 4 reis contra 5. E Sodoma, o rei de Sodoma estava no meio ali. E Ló estava nesses lugares e foi levado cativo e levado preso. Então, observando a passagem do capítulo 13 para o 14. Capítulo 13, então, posso observar que Abrão preferiu a escolha em Deus. Abraão entendeu que a melhor escolha é aquela que é feita em Deus. Então, ele deixou que o seu sobrinho escolhesse o lugar, ele foi para a dependência de Deus, o qual você também precisa ter. Precisa ir também para a dependência de Deus, se você quer ser abençoado, se você quer ser abençoada no nome de Cristo Jesus. Então, no capítulo 14, nós aprendemos, então, que naquela guerra, onde Ló foi levado preso também, cativo, com os demais que ali estavam, nós entendemos e aprendemos, então, que somente alguém que está livre é que pode, então, trazer liberto aquele que está preso. Abraão estava nas campinas de Mamré. E ele, naquele lugar ali, ele foi cuidado por Deus. Ele estava segundo a vontade de Deus. Ele não foi levado preso, mas porque ele era um homem livre, um homem que estava segundo a vontade de Deus. Mas Ló, ele foi levado preso. O texto fala, no capítulo 14, que só uma pessoa, basicamente, sobrou para voltar e contar notícias para Abraão. Abraão pegou cerca de 318 homens da sua casa e foi para pelejar. E trouxe, então, o seu sobrinho Ló novamente para o lugar que ele estava antes. Porque Abrão, ele era um homem que temia Deus, ele era um homem que confiava em Deus, era um homem que estava segundo a vontade do Senhor, nosso grandioso Deus. E você também, meu amado, se você quiser ser bênção, quiser ser abençoado, você precisa estar dentro da vontade de Deus. E não é difícil, tá? Você tem que tomar uma decisão. As lutas vão vir, as provações chegarão, mas você precisa tomar uma posição, uma decisão. Que embora tudo feche portas para você, mas você tomou a decisão de andar nos braços de Deus. Embora tudo pareça que você não tem caminhos, não tem porta para você entrar, não tem estrada para você caminhar, você decide então ficar debaixo da vontade de Deus e esperar que Deus mostre esse caminho ao qual você precisa seguir, embora você não veja nenhum. Mas pela fé, você sabe que Deus vai cuidar de você. Nos capítulos 15, o qual eu quero deter com você, nós vamos observar, e eu quero trazer uma lição importante para nossas vidas e para a sua vida nessa noite de hoje, que Abrão, ele conversa com Deus. Ele pergunta a Deus, como eu vou ter uma certeza, como eu vou saber que realmente esse lugar é meu e para mim, para minha descendência. E eu posso observar no capítulo 15, versículos de 1 até o 18, por que não todo o capítulo? Então Deus vai fazer uma aliança com Abrão. Deus faz um compromisso com Abraão. É interessante observar essa forma de compromisso. Deus chama Abraão e pede para que ele então pegue alguns animais. Ele levante um altar ao Senhor, que corte os animais ao meio, e apenas os pássaros que não, e colocasse uma parte de frente para a outra. E havia um vago no meio. O texto fala que Abraão, ele estava naquele lugar. E o versículo 11 diz, do capítulo 15, diz que algumas aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Eu posso tentar observar, Abrão estava diante de Deus, ele matou aqueles animais, colocou aqueles animais pela ordem de Deus. Deus não pediu que colocasse fogo ali ainda, tá? Mas colocou então aqueles animais de frente de um ao outro, e Abrão ficava enxotando, fugindo daquelas aves de rapina que vinham tentar comer o sacrifício de Abraão. Meus amados, algumas vezes Deus chama você para um compromisso. E você levanta o altar para o Senhor. Você levanta a sua vida para Deus. Você se prepara então para um culto perfeito a Deus. E de repente o inimigo lança situações sobre você. Vem as provações, vem as aflições, vem as lutas. E muitas vezes as nossas famílias são atacadas. Você é atacado, os seus bens é atacado. O inimigo tenta tirar a presença de Deus diante da sua vida. Tenta tirar a sua fé diante de Deus. E é como se fossem as aves de rapinas tentando tirar então o seu sacrifício, o seu culto a Deus. Mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa lutar contra tudo e contra todos que tentam impedir a bênção de Deus chegar sobre a sua vida. Tentam impedir a aliança de Deus com você. Era costume naquela época,
uma pessoa que faria um compromisso com uma pessoa ou com outra, que eles faziam um certo sacrifício. E aqueles dois que faziam parte do contrato, uma parte de um lado, a parte do outro, eles caminhavam entre aquele sacrifício. Eles ficavam ali dentro. Aquilo simbolizava da seguinte forma: olha, se você não honrar o contrato comigo, isso vai acontecer com você. Você vai ser despedaçado, você vai ser cortado ao meio, porque é uma aliança é junção. Nós estamos aqui no meio, animal de um lado, animal do outro, para ser sacrificado. E nós estamos aqui no meio simbolizando que nós estamos fazendo uma aliança entre mim e você. Era costume na época fazer isso. Então Abraão fez isso que Deus pediu. E Abraão estava caminhando entre aquele sacrifício. Então Abraão fez o que Deus determinou, que Deus pediu que ele fizesse. É interessante o texto aqui, e eu quero voltar a falar com vocês o texto. O versículo 12, ele nos chama a atenção, e eu quero ler porque ele é muito importante para nós nesse momento aqui agora. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerrada trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu posso observar várias vertentes, eu posso observar vários pontos importantes nesse texto. Eu quero apenas apresentar alguns para você. Primeiro, que Deus estava confirmando a aliança dele com Abraão. Olha, Abraão, você vai morrer em grande velhice. Tá? A sua descendência vai sim sair daqui. Vão ser presos, vão ser escravos, vão ficar 400 anos ali. A Bíblia, na realidade, diz que ele fica mais ou menos 400 a 430, 450 anos no cativeiro. Mas vocês sairão de lá ricos, com riquezas. E vocês vão voltar para esse lugar novamente e serão para vocês perpetuamente. Essa é a minha aliança com vocês. Eu vou dar para vocês isso. E é interessante também que eu posso observar que Deus fecha a aliança com Abraão. O texto fala que um fogo, uma tocha, desceu do céu e passava entre ambas as partes daquele sacrifício. Deus, na sua infinita grandeza, e Hebreus fala sobre isso, que nesse momento, nesse sacrifício, Abraão, ele não tinha... ele tinha que fazer um compromisso com Deus. Mas Deus não tinha nenhum superior a ele era superior. E Hebreus, então, basicamente fala sobre isso. Que Deus estava dando a palavra dele como Deus, que isso seria verdade. Deus, o único, onipotente, onipresente, onisciente, ele era o que iria cumprir essa promessa com Abraão. Deus estava fixando uma promessa, fixando um pacto, fixando uma aliança, um compromisso com Abraão ali. Dando uma demonstração, fazendo um compromisso com Abraão que aquilo iria acontecer. E que a sua família seria abençoada, que a sua descendência seria abençoada. Então Deus não somente tirou Abraão de Ur dos caldeus, mas também o trouxe para a terra da promessa. E agora faz uma promessa com a sua descendência. Eles iriam ser escravos, mas Deus ia restituir, Deus ia levar, trazer Abraão novamente para a terra da promessa, os seus filhos novamente para a terra da promessa, e que eles seriam prósperos, seriam abençoados. E aqueles que colocassem a mão em Abraão seriam amaldiçoados, seriam feridos por Deus, porque Deus ia cuidar do seu povo, da sua nação. Meus amados, nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que anda, um Deus que faz a bênção para cada um de nós. O texto fala ainda também que aquele povo, que naquele momento que Abraão estava ali, o pecado deles, a ira de Deus ainda não tinha subido sobre eles. É como se eles ainda iriam pecar um pouco mais ainda, porque era um povo arrogante, era um povo pagão, era um povo que não servia a Deus. Quando nós vimos, então, observamos tempos para frente, que a Bíblia vai nos informar, que o povo de Israel volta, tira aquele povo,
e da terra, e muitos são passados ao fio da espada. Então, naquele momento, era o juízo de Deus contra aquele povo, porque para eles não havia mais salvação, não havia mais esperança para eles. Era um povo que estava destinado não para ir para o céu. Era um povo que não tinha, não queria e não teria nenhum compromisso com Deus. Então, era a ideia de que Deus estava passando um peneirar, passando um funilar, passando uma limpeza, porque aquele povo que iria ficar ali ia certamente trazer palavras contraditórias àquilo que o Deus verdadeiro iria anunciar para o povo lá na frente, quando eles voltaram para a terra depois de 430 anos ali. Meus amados, finalizo aqui essa palavra dizendo para você: Deus tem uma palavra para você. E o caminhar com Deus não é fácil, é difícil. Mas a promessa de Deus, ela vai até o fim. O que eu digo para você, o que eu clamo para você nessa noite, é que você venha pedir para Deus, para que você venha ter clareza na promessa de Deus para a sua vida. Que você venha ter clareza em entender o que Deus quer para você e para a sua família. Porque nós escolhemos mal, nós escolhemos ruim. Nós vemos o presente, nós vemos o aqui e agora. Mas você não vê o futuro, você não sabe do seu futuro. Mas quando você deposita a sua confiança em Deus e espera nele, Deus vai te abençoar. Porque Ele sabe para onde Ele quer te levar, para onde quer deixar você. Eu clamo nessa noite, confia no Senhor, espera nele, porque Deus vai completar a obra na sua vida, na sua família, na sua igreja. Basta você confiar e esperar nesse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nessa noite eu apresento todos que nos ouvem. Traga todos eles dentro da tua vontade. Pai, venha nos despertar, venha nos tranquilizar, nos trazer paz em nosso coração. Nós possamos compreender qual é a tua perfeita e boa vontade para cada um de nós. Nós possamos não somente compreender, mas aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E deixarmos que tu, ó Deus, faça presença em nós. Mudança necessária. Que nós possamos caminhar, não segundo o nosso querer, mas sim segundo o querer de Deus. Pai, eu clamo pelas famílias da igreja. A tua palavra diz que não é da tua vontade que o povo pereça, que o povo passe por provações, por lutas, por dificuldades. Então eu quero clamar, ó Pai, que meio às tribulações, nós possamos ter a vitória, possamos ter a bênção de Deus, possamos ter o resgate. Que depois da tempestade possamos ver então os brotos novamente surgirem, ver as folhagens novamente nascerem, ou seja, ver o teu povo erguendo em fé, em alegria, porque nós estamos confiando e depositando toda a nossa confiança nesse Deus que é único e verdadeiro para toda a nossa vida. Eu te louvo, meu Pai, eu te agradeço nessa noite aqui agora, Pai. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe, fique em paz e saiba que você tem um Deus, o qual nunca te esquece e sempre está com você. Amém. Que Deus te abençoe.